Boa tarde, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de aquecimento da nossa nova maratona Supere a Dor da Traição em até 4 semanas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu e sou a pessoa que te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que acomete a maioria das mulheres após uma traição, que é: Paula, como eu posso me livrar da desconfiança que eu sinto do meu marido após a traição? Se você quer saber como isso é possível, a gente vai falar nessa aula de hoje. Combinado? Então, nossos acordos principais. Não esqueçam de esvaziar a xícara, se esvazie dos seus julgamentos, das suas críticas, abra um espaço interno aqui dentro da sua taça interna para você poder receber todo esse conteúdo que eu vou estar te passando na nossa tarde de hoje, tá bom? E o segundo vão dando aí os coraçõezinhos para eu saber que vocês estão conectadas comigo, que eu posso continuar aprofundando com esses assuntos que são sempre fora da caixa, tá bom? Alguém aí também quer saber como é que a gente faz para retomar essa confiança, né? Como é que a gente acaba com essa desconfiança do marido depois de uma traição? Isso está acontecendo com você? Casada aí há mais de 10 anos? Passando pela dor da traição? Perdoou esse marido está vivendo com você, está dentro de casa, mas a desconfiança ainda fica ali te perturbando todos os dias? Sim? Vamos falar sobre isso então? Vamos começar falando pelo o pé da letra, né? O que é confiança pelo dicionário? É importante que a gente alinhe o que é confiança, porque tem coisa que a gente fala, isso é para um, mas não é para outro. Então vamos alinhar aqui, através do nosso dicionário, o que é confiança. Então, o dicionário diz assim: confiança, ou Aurélio, tá? É uma crença, presta atenção na palavra. É uma crença que algo não falhará, que é bem feito ou é forte para cumprir a sua função. Vou voltar no começo. Confiança pelo dicionário significa crença que algo não falhará. Crença que algo não falhará. Vocês estão percebendo que no próprio dicionário já está falando a palavra crença? E o que é uma crença? A crença, gente, é tudo aquilo que a gente acredita com fé. Então, eu acredito com fé que não falhará, que a confiança que eu tenho no meu marido não vai falhar. E isso é uma crença, porque ela pode ser desconstruída a qualquer momento, assim como uma traição quando ela entra na nossa vida, né? Essa crença dessa confiança, ela foi desconstruída. Porém, existem crenças que nos fortalecem, existem crenças que nos destroem. E essa crença da confiança, do confiar 100% nesse marido, é uma confiança, é uma crença que nos destrói. Sabiam disso? A gente vai falar sobre isso também na aula de hoje, tá? Confiança 100% no marido é uma crença que nos destrói. Por isso que se você confiava 100% e passou pela dor da traição, hoje está sendo tão difícil para você superar essa dor, olhar para esse marido novamente, retomar esse casamento, recomeçar essa relação, tá? Beleza. Esse é um ponto que é importante. Porque quando a gente fala da confiança, existe uma traição, existiu aquela quebra de confiança, a sensação é que o nosso mundo vai ao chão. Eu falo que não é nem o chão, nosso mundo vai lá para o subsolo, né? A gente perde completamente a noção da nossa base. Algo que a gente confiava por muitos anos, praticamente uma vida toda, e de repente aquela confiança, aquela base segura que eu tinha, né? É igual um castelo de areia quando o mar vem assim, e leva tudo embora, né? Eu sei que é assim que funciona. E quando a gente passa por esse processo da traição e houve essa quebra de confiança, quais são os pensamentos que vêm à nossa mente? Paula, eu acho que eu vivi uma mentira. Eu acho que o meu casamento não passou de uma grande mentira. Eu acho que eu não conheço mais o marido com quem eu me casei. Eu acredito que eu não conheço mais a pessoa com quem dorme do meu lado. Eu achava que tinha um casamento perfeito. Então, quando essa quebra de confiança acontece, a gente começa a se questionar
muito daquilo que a gente julgava uma certeza, uma segurança. E como nós ficamos, né, com todo esse nosso pilar de sustentação abalado. É daqui que vem a nossa baixa autoestima, a nossa baixa autoconfiança, é daqui que vem as nossas ansiedades, os nossos processos depressivos, as nossas crises de raiva, tá? É daqui que vem esse movimento. Eu tinha uma base sólida de algo que eu confiava, que eu acreditava, né, que fosse totalmente real e fortalecido, e quando eu descubro a traição, essa base não existe mais. E aí, a maioria das mulheres, quando vivenciam essa dor da traição e vem comigo para o pilar 1 da jornada lógica dos relacionamentos, a primeira coisa que eu pergunto para elas quando elas entram na minha jornada é: quem é você? Porque muitas vezes nós estamos tão presas nessa identidade da esposa, né? Fazendo tudo para esse marido, para essa família, para essa casa. E quando eu olho, né, depois de uma traição, eu vejo o que foi que sobrou de mim. Quem sou eu? E para muitas mulheres é muito difícil essa resposta. O que sobrou de mim? Porque eu era tão esposa, eu era tão mãe, eu era tão dona de casa, eu era tão profissional, que quando essa traição veio, né, e levou tudo isso, porque tudo desmorona, né, gente? O que é que sobrou de mim? Quem sou eu? Não é assim? Eu não estou dizendo para vocês que é fácil, né, construir essa nova confiança. Mas eu preciso dizer para vocês que é totalmente possível. Se eu não tivesse passado por esse processo de construir essa nova confiança, se eu não tivesse ajudado centenas de mulheres em todo o Brasil, em vários países do mundo, a construírem essa nova confiança e viverem uma relação muito melhor do que aquela que elas viviam antes, eu, com certeza, no seu lugar, eu também duvidaria. Mas por quê, gente? Essa nova confiança que precisa ser criada, né, após uma traição, se você perdoou esse marido, não é a confiança cega que você estava acostumada a ter. Não é aquela confiança do 100%. É uma confiança que precisa ser criada do zero. E como que eu construo essa nova confiança, Paula? Só tem um jeito dessa nova confiança ser criada. E ela só pode ser criada quando existe uma nova mulher que superou a dor da traição, que agora tem ferramentas emocionais, que agora entende como a mente desse marido funciona, para conseguir começar a dar os seus votos de confiança, ok? Junto com essa mulher, precisa existir também um novo homem que esteja disposto a realmente conquistar a sua confiança. Gente, escuta o que eu estou falando. Não existe restauração de casamento. Restauração de casamento é quando você tenta restaurar algo da onde parou. Isso não funciona. Por isso que você perdoou esse marido, mas você continua desconfiando, porque você está tentando continuar esse casamento da onde ele parou. Isso é um grande erro que nós cometemos quando a gente quer dar mais um voto de confiança para o nosso casamento, para a nossa família, e a gente quer continuar da onde parou. Isso não funciona. E tem vários outros erros que a gente acaba cometendo na tentativa de superar a dor da traição sozinha, que eu tô te trazendo lá na nossa nova maratona, Supere a Dor da Traição em 4 semanas, que vai começar nessa segunda-feira, tá? A nossa primeira aula, eu já tô te trazendo 7 erros. 7 grandes erros, que se você não estiver cometendo um, com certeza você deve estar cometendo vários, ou quase todos, tá? Sem saber que isso é um erro. Essa é a grande mágica da nossa primeira aula da nova maratona. Você está cometendo erros sem saber que eles são erros. Então, gente, só é possível construir, ó, escutem a palavra, construir. Confiança é uma coisa que se constrói. Então, é um grande engano seu achar que só perdoar esse marido vai fazer com que você reconstrua essa confiança e reconstrua o seu casamento. Esse é um grande erro, gente. É um grande erro que os casais cometem após uma traição. Muitos desses casais, após a traição, eles querem ficar junto, eles têm muitas chances de ficar juntos, mas só o fato de eu perdoar e querer continuar daqui onde parou, pronto, já é 100% de que isso vai dar errado, tá? E é por isso, é por esse motivo que muitas mulheres acabam vivenciando mais de uma traição dentro do próprio casamento, tá? Por quê? Porque elas tentam reconstruir do ponto que parou.
achando que a confiança que eu tenho que ter nesse marido é a mesma que eu tinha antes, e ela não existe mais, ok? Uma vez que a traição entrou, ela tá levando tudo junto com ela. A grande, eu digo assim, o ponto central dessa aula, que eu quero trazer para vocês como uma grande oportunidade de fazer diferente, é o seguinte: se o perdão, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Oi, Normélia, T14, tudo bem, lindona? Se só o perdão não é o suficiente, tá? Para eu dar continuidade nesse casamento, para construir uma nova relação, não é. Mas também, se eu fico nesse casamento e eu digo que eu não confio mais nele, qualquer uma das duas opções vão fazer com que esse casamento chegue ao fim. Como assim, Paula? Eu perdoei o meu marido. Você vai dizer que o meu casamento vai chegar ao fim? Eu não confio mais no meu marido e você está dizendo que meu casamento vai chegar ao fim? Vai chegar ao fim. Eu não sei ainda quanto tempo de vida o seu casamento tem, mas o que eu preciso te dizer, olhando para a causa raiz, daquilo que você precisa saber, que você ainda não sabe, só perdoar e continuar nesse casamento sem confiar vai levar o seu casamento ao fim. Pode ser que demore uma semana, pode ser que demore um mês, pode ser que demore um ano, pode ser que demore mais 5 anos. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Mas uma coisa eu tenho certeza: esse casamento não vai durar. Casamento saudável, tá, gente? Aquele casamento que vale a pena ser vivido. Porque eu sei que tem muita gente que está casada, mas na verdade não vive uma relação saudável. Eles simplesmente moram embaixo do mesmo teto, dividem as contas, educam os filhos, mas eles já deixaram de ser um casal há muito tempo. Quando eu falo para vocês um casamento de verdade, aquele casamento que vale a pena viver, é o casamento saudável. E esse casamento saudável, para quem só perdoou e para quem diz que não confia nesse marido, gente, não existe relação. Vocês podem continuar como amigos nesse casamento, tá? Vocês são amigos. Vocês estão ali, vocês vão juntos, um na família do outro, passam o Natal juntos, saem com os amigos, mas vocês são amigos. Ou vocês vão continuar apenas sendo pais, educando esses filhos, levando com a barriga, tendo aqueles momentos de intimidade interminável que você olha para o teto e fala: quando é que isso vai acabar? Sabe? É esses movimentos que vocês vão estar vivendo no casamento de vocês. Esse marido que demora para chegar em casa, esse marido que prefere ficar no celular do que olhar nos seus olhos, ouvir como foi o seu dia. Ter aquele marido que prefere ficar no bar ou troca você pela família dele, porque ele não tem saco para voltar para casa. Você prefere estar com a sua mãe, com as suas irmãs, com as suas tias, no trabalho, com os seus filhos, do que sozinho com esse marido. Por quê? Porque não existe mais relação. Essa relação já foi embora há muito tempo. Entende? Então, ó, o que vocês precisam entender é: um casamento sem confiança, ele não se sustenta. Paula, então como é que eu vou fazer se eu passei pela dor da traição e agora eu desconfio de tudo que meu marido faz? Eu me tornei a louca do Brás. Eu desconfio de tudo que ele fala, da onde ele vai. Eu clono o WhatsApp, eu peço para ele me fazer chamada de vídeo. Pois é sobre isso que a gente está falando nessa aula aqui. Se eu não tiver um mínimo de confiança, se eu não der um voto de confiança, olha só que interessante, né? E tão paradoxo. Eu perdoo esse marido. Eu quero dar uma chance para esse casamento, mas eu não dou um voto de confiança, porque eu digo que não confio mais. Percebe por que não tem como esse casamento dar certo? Eu perdoo esse marido, eu permito que ele volte para casa, né? Que ele continue dentro de casa, mas eu não dou um voto de confiança para esse marido. Eu não dou, eu não confio mais. E aí? Como fica? E aí, no primeiro gatilho que você receber de desconfiança, você vai jogar tudo isso na cara dele. Como que esse marido se sustenta? Passando por um dia de trabalho, chegando em casa, e você com um monte de gatilho de pensamentos, de lembranças dessa traição, e aí você joga tudo em cima dele, né? E grita, e acusa, e dorme de rabo virado, e manda dormir na sala, e tantas outras coisas que a gente sabe que acontece. Então, gente, não tem como um casamento se sustentar somente com o perdão e sem construir uma nova confiança. O grande detalhe de tudo isso é que é preciso construir uma nova confiança. Eu não consigo construir essa nova confiança
sem superar a dor da traição. Eu não consigo. É impossível. Uma mulher que está em dor, que diz que quer construir uma nova confiança com esse marido, não consegue. Por quê? Porque ela não é uma nova mulher. A maioria das mulheres que vivenciam a jornada, quando elas saem das 4 semanas, elas dizem assim: eu me tornei uma nova mulher. Eu sou uma mulher que nem eu imaginava que eu pudesse ser. Entende? Esse é um primeiro processo que nós vivenciamos aqui dentro da jornada para que você possa dar início à construção dessa nova confiança. Então, eu preciso superar a dor da traição, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter ferramentas, ok? Para fazer o meu processo de superar a dor e me tornar essa nova mulher. Quando nós mudamos, gente, é impossível que tudo à nossa volta continue sendo do mesmo jeito. Quando a gente muda, tudo à nossa volta muda também. Entende? Os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a forma como a gente se coloca dentro do casamento, quando a gente muda os nossos posicionamentos, tudo à nossa volta muda também, tá? Quando você faz esse processo de se tornar essa nova mulher, esse homem vai te ver como uma nova mulher e ele vai entender que para ficar nesse casamento, aquele mesmo homem também não serve mais. Ele também precisa estar disposto a se construir nesse novo homem. Quando você faz a sua mudança, ele começa a fazer as mudanças dele. Aqui vocês começam a construir essa nova confiança de uma nova mulher e de um novo homem. Quando eu falo, gente, uma nova mulher, entendam o que eu quero dizer. Não é uma nova mulher para caber no mundo desse homem. Jamais. Jamais. Não é isso que eu estou falando. Você precisa ser uma nova mulher, porque quando você passa pela dor da traição, você vai se curar. Você vai se curar dessa dor e você vai se curar de muitos outros traumas que você carrega junto com você e que você nem sabia que isso afetava tanto o seu casamento. Vou te explicar por quê. Quando nós casamos, olha só, presta atenção, gente, presta atenção nisso que eu estou começando a aprofundar aqui com vocês. Olha só o que acontece. Nós viemos de um sistema, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus avós. O meu marido, ele também vem de um sistema de um pai, de uma mãe, de um irmão, né, de vários irmãos, de um avô, de uma avó. E nós vivemos várias histórias nesses sistemas familiares. De coisas que eu quero repetir e de coisas que eu não quero repetir jamais, tá? Principalmente aqui, mulheres que viveram, né, vendo outras mulheres da sua família sendo traídas. Então, quando essa mulher se entende como mulher, ela diz: eu jamais vou passar por aquilo que a minha mãe passou no casamento dela. Eu quero algo totalmente diferente. Então, o que que nós fazemos? Quando nós casamos, olha que interessante. Tudo aquilo que nós vivemos na nossa família de origem, tanto nós como os nossos maridos, nós buscamos no nosso casamento ou ser igual à minha mãe, que sempre foi uma super mãe, ou encontrar o marido assim como foi o meu pai, um super pai, ou para corrigir aquilo que nós não tivemos na nossa família de origem. Então, eu venho para essa relação, se eu fui aquela mulher que sempre fui muito calada, né? Muitas vezes eu venho nesse casamento agora sendo o homem da relação, porque eu não tive voz lá, mas agora eu quero ter aqui. Entende? Muitas vezes eu tinha um pai muito agressivo, e aí eu venho buscar nesse marido um marido mais passivo, justamente para corrigir as questões que nós tínhamos na nossa família de origem. Então, gente, entendam quando eu falo para vocês que nada acontece por acaso. Você não escolheu esse marido por acaso, esse marido não te escolheu por um acaso, vocês não se casaram por um acaso, vocês não estão vivendo a dor da traição por um acaso, vocês não passaram por outras dificuldades e outras crises por acaso. Tudo isso tem um porquê. Esses porquês é o que a jornada, através de um método, traz para vocês entenderem por que essa traição entrou na minha vida, por que eu estou repetindo traições da minha família, da minha linhagem de mulheres, por que o meu marido me traiu, mesmo dizendo que ele nunca teria feito isso, por que o meu marido me traiu e nem ele sabe por que me traiu, por que esse marido tem tanto vício em pornografia, sabe, gente? Tudo isso tem respostas.
Quando você vem para uma jornada de autoconhecimento como essa que eu estou propondo para vocês, então quem ainda não se inscreveu lá dentro da nova maratona, se inscreve, porque eu vou aprofundar esse assunto com vocês lá. Então, escrevam aqui a palavra quero para vocês se inscreverem de forma 100% online e gratuita, porque eu vou aprofundar essas histórias do nosso sistema familiar lá dentro da nossa nova maratona e como essas histórias têm um profundo impacto no nosso casamento hoje, na forma como nós lidamos com os nossos filhos, a forma como a gente olha no espelho para a gente mesmo, a forma como a gente lida com a nossa profissão, a forma como a gente lida com o nosso dinheiro, a forma como a gente lida com a traição, a forma como a gente lida com a nossa sexualidade. Então, se você quer saber tudo isso, eu reservei uma aula para vocês lá dentro da nova maratona, tá? Vocês só precisam se cadastrar para poderem participar. Tudo bem? Por que que só o perdão, ele não se sustenta? Por que que, mesmo você perdoando uma traição, existem várias traições? Por isso, porque só o perdão por si só, ele não sustenta um casamento, um novo casamento. Por quê? Porque eu perdoo, porém eu não confio. E um casamento sem confiança não tem solução, tá? Então, olha lá, meu marido me traiu e ainda tem 2 filhos com essa mulher. E esse é o nível hard. Então, para vocês que passaram aqui pela dor da traição, já é difícil. Imagina você passar pela dor da traição, sabendo que o seu marido teve frutos, né? Filhos de uma traição com uma outra mulher. E isso, gente, são as consequências. As consequências de quando uma traição entra na minha vida, eu não olho para essa traição, eu não curo essa traição, eu não supero essa traição, eu não estabeleço uma nova confiança, eu não aprendo com essa traição. Tudo se repete. Então, muita gente chama isso de maldição. Eu digo isso, eu chamo isso de burrice. Porque assim, ó, se essas traições estão se repetindo na sua vida, pode ser com esse casamento, pode ter sido de outros casamentos, de outras relações, em que você já passou pela dor da traição, ou que as mulheres da sua família já passaram por essa dor da traição. E se isso chegou até você, gente, você tá com a bola da vez. Esse é o seu momento de olhar. Esse é o seu momento de fazer diferente agora. Porque se você não fizer, essas traições não vão parar de acontecer. E essas traições são traições sexuais, traições emocionais, traições familiares, traições financeiras e tantas outras formas de traições, tá bom? Meu marido não consegue cortar os laços com a mãe da filha dele. E nem pode. E nem pode. Eu sei que esse é um momento que vocês me odeiam quando eu falo essas verdades, sabe? Mas nem pode. Uma vez que ele tem uma filha, né, de um outro casamento, pode ser primeiro que você, ou até mesmo fruto de uma traição, aquela criança não deixa de existir. E você falou exatamente. Ele não corta os laços com a mãe da filha dele. E nem pode. Ele tem que cortar os laços com aquela mulher, como mulher e como esposa. Mas como mãe da filha dele, ele precisa continuar tendo relações. Por quê? Por causa dessa filha, que precisa de uma mãe e que precisa de um pai. Se você não aprende a se relacionar com isso, a sua relação não tem chance, ok? Tanto para vocês que se relacionam com pessoas que já têm filhos, né, que já têm outros relacionamentos antes do casamento atual. Por quê? Porque você não é a primeira na vida desse homem. Esse homem já não chegou totalmente disponível para você. Ele teve uma história antes. Ele teve uma família antes. Então, aquela família precisa ter uma importância, uma prioridade na vida daquele homem, uma precedência, ela veio antes, né? Do mesmo jeito que se houve filhos fora de uma traição, dentro de uma traição, essa criança precisa ter atenção desse marido. E essa atenção não é só pagando pensão, não. Porque se ele foi lá e fez, a única pessoa que não tem culpa de nada de tudo isso é essa criança. E ela precisa de um pai e ela precisa de uma mãe, tá? O marido corta a relação com a mulher, com a imagem do feminino da mãe daquela criança. Mas com a mãe, ele continua se relacionando, tá? Ah lá, ó. Eu fui casada, mas me separei. E não consigo confiar em homem nenhum. E é por isso que você vai continuar sozinha. E sabe o que é pior, gente? Vamos falar aqui do nosso pilar 4 agora, que é a questão das nossas energias.
Quando você já tem uma crença muito forte, né? Eu não confio em homem nenhum. Todo homem não presta, né? Homem é tudo igual. Então, quando eu vou para um passeio, para uma balada, qualquer coisa do tipo, aonde um homem se aproxima, eu normalmente já vou me interessar, já vou me aproximar de uma pessoa que realmente não tenha bons princípios, né, de caráter, e ele vai acabar cometendo uma traição, me traindo de alguma forma, traindo a minha confiança, para eu sempre manter a minha crença intacta. Tá vendo? Dei mais um voto de confiança e ele me traiu novamente. Entende? Então, o que é que eu preciso fazer? Muito provavelmente trabalhar a causa raiz. Por quê, Góis? Com certeza, muitas mulheres da sua família não puderam ser felizes no casamento delas. E você, sem perceber, deve estar seguindo uma lealdade a essas mulheres. Elas não foram felizes, eu acabo não sendo também, através de uma história bonita que eu conto para mim mesma. Estão entendendo como os buracos são muito mais embaixo? Olha lá, ó. A família do meu ex, todos se separaram. Isso é o que eu falo para vocês, que muitas vezes a gente repete aquilo que a nossa família coloca para a gente como missão, sem perceber. E é isso que nós olhamos para a jornada, porque nós aprendemos a passar um filtro. Por que essas repetições estão acontecendo? Isso é saudável? Isso é não saudável? Então eu preciso ter mudanças dentro da minha forma de pensar, de me comportar, para que eu possa ter relações mais saudáveis, mesmo que as mulheres da minha família não tenham conseguido, tá? Essa é a parte mais difícil, aceitar a filha. E aí, Simone, se você, aqui dentro da jornada, eu vou falar ainda em outras aulas sobre filhos fora do casamento, tá? Mas só para vocês entenderem, se eu não consigo entender qual é o meu lugar, né? Depois que esse novo sistema, com esse filho fora do casamento, veio à luz, e eu não consigo estar nesse lugar, esse casamento também já acabou, tá? Esse casamento já acabou. Olha lá, ó, já ouvi falar que quem trai é falta de caráter. Isso é uma crença, porque todos nós somos formados por um conjunto de características. Caráter é um conjunto de características. Todos nós temos um conjunto de características. Alguns com um conjunto de características mais saudáveis, outros com um conjunto de características mais não saudáveis. Porém, o que nós precisamos entender é que muitas vezes esses conjuntos de características, eles não são simplesmente uma escolha, aonde eu escolho ter mais conjunto de características positivas e saudáveis ou conjunto de características negativas e não saudáveis. Isso eu explico para vocês aqui dentro da jornada, eu mostro para vocês que muitas vezes nossos conjuntos de características nós ganhamos e nós simplesmente repetimos por não passar um filtro do que é saudável e do que não é saudável. As minhas alunas aprendem que nós, gravem essa frase, nós não somos tão livres para decidir como a gente acha que é. Então todo mundo fala assim, ele traiu porque quis. Traição não se justifica. Mas quando a gente vai a fundo na causa raiz, a gente entende que muitas vezes comportamentos que nós temos na nossa relação está acima do meu querer. Eu faço, porque tem um motivo para fazer. E é um motivo muito mais forte que muitas vezes eu não tenho consciência. A maioria deles eu faço o que faço sem saber, tá? É isso que nós revelamos aqui dentro da jornada. E por que a gente faz isso de forma fechada? Porque aqui, ó, vocês vão vendo que vai entrando e vai saindo gente o tempo todo. E eu sempre toco em causas raízes muito profundas, dores, traumas, mágoas. Então eu preciso de um ambiente seguro, eu preciso de tempo com essas alunas, eu preciso achar essas alunas caso uma conexão minha caia, para que a gente consiga abrir aquela ferida, curar aquela ferida, fechar aquela ferida, tá? A pior coisa que eu posso continuar fazendo nessa tentativa de construir essa nova confiança é o seguinte: é eu perdoar esse marido, querer continuar nesse casamento, mas não estou olhando para o futuro. Eu estou olhando para o passado.
é assim, ó o movimento, presta atenção. Aqui é o passado, tá? Aqui é o futuro, ok? O que eu faço? Ao invés de eu curar essa dor em mim, curo a minha dor e ó, dou as costas para esse passado. Eu dou um lugar para esse passado dentro de mim e caminho para o futuro, caminho para a vida. O que é que eu faço? O que é que você está fazendo? Por isso que não está dando certo. Você está assim, ó, de costas para o futuro, olhando para o passado e tentando caminhar assim, ó. Você está indo para o futuro, olhando para o passado. E quando eu faço esse movimento, a única coisa que eu consigo é que no futuro eu repita a mesma coisa do meu passado. Porque, gente, se eu estou fazendo as mesmas coisas, é claro que eu vou ter os mesmos resultados. Estão entendendo o que eu quero dizer? Se eu estou indo para o futuro, um dia após o outro, estou indo para o futuro, mas eu não paro de olhar para o passado, o meu futuro vai ter como resultado uma repetição do meu passado. Mais um motivo pelo qual as traições se repetem. O que é que eu preciso fazer, Paula? Eu preciso de conhecimento para superar a dor e dizer: o meu passado está em paz. Paula, eu aprendi com a dor da traição. Eu dou um lugar para essa dor dentro da minha história. Com ela eu cresci, com ela eu aprendi, com ela eu me tornei uma nova mulher. E agora, Paula, o que eu faço? Agora eu deixo o meu passado em paz, em calma, e eu me viro para o futuro e agora eu estou pronta. Agora eu estou disponível para seguir com esse marido ou com outro marido na minha vida, no meu futuro. Faz sentido isso para vocês que eu estou dizendo? Sim ou não? Faz sentido? Por que tantas coisas no futuro se repetem? De coisas que vocês não querem viver, que vocês achavam que tinham ficado no passado e não estão? Porque eu estou caminhando para o futuro, mas o meu olhar está totalmente preso no meu passado, nas dores do meu passado, nos traumas do meu passado, né? Nas angústias do meu passado, nas desconfianças do meu passado. Então, gente, ninguém consegue viver de passado. Não dá para fazer isso. A jornada, ela vem com todo esse pensamento para deixar esse passado em paz. Quando eu consigo deixar esse passado em paz, dar um lugar para essa traição dentro de mim, fazer com que o que essa traição me trouxe mexeu comigo, me fez crescer, me fez ver coisas que antes eu não via, me fez curar dores profundas, mágoas dentro de mim. Aí eu falo, oh, que bom que essa traição entrou na minha vida para que eu pudesse ser a mulher que eu sou hoje. E agora sim, agora eu estou pronta para seguir. E quando eu faço esse movimento de estou pronta para seguir, eu faço isso comigo, eu faço isso com o meu casamento, eu faço isso com os meus filhos, eu faço isso com os meus netos, eu faço isso com o meu trabalho, eu faço isso com o meu dinheiro. Por quê? Porque tudo isso está no meu futuro. Tudo isso está no meu futuro. Todas as vezes que eu estou presa no meu passado, eu estou adoecida. Eu me sinto fraca. Todas as vezes que eu estou presa no meu passado, eu não confio em mim. Por quê? Porque eu estou presa em algo concreto que aconteceu daquele passado. Mas o que acontece é o seguinte: nada, mulher, nada do que aconteceu nesse passado você vai conseguir mudar. Essa traição é um fato na sua vida. Então, para de ser mimizenta, de ficar tentando. Ai, mas eu não queria que fosse assim. Ai, mas eu queria que tudo tivesse passado de um pesadelo. Ai, mas eu não merecia passar por isso. Sai desse lugar. Sai desse lugar, porque quanto mais você fica repetindo essas frases, significa que você está olhando para esse passado. Qual é a frase que você tem que substituir? Não tem nada mais que eu possa fazer que possa mudar o que já foi. Mas tudo que eu vou aprender daqui para frente vai mudar a realidade daquilo que eu quero viver. Olha a força que isso tem. Olha a força que isso tem. Tá fazendo sentido para vocês? Gente, eu preciso que vocês levem isso, porque esses são viradas de chaves, são despertar que vocês precisam ter para estarem abertas para receber tudo que eu estou trazendo para vocês lá na nova maratona. Então, quem ainda não se inscreveu, corre para se inscrever, tá bom? Porque é 100% online e gratuito. Então, ó, o conhecimento, ele vai te ajudar a dar base
o passo a passo para construir essa nova confiança, ok? Porém, existe algo que você precisa ter que se chama autoconfiança. Para que eu possa construir uma nova confiança numa outra pessoa, primeiro, a minha autoconfiança precisa estar blindada. Presta atenção no que eu estou falando para vocês aqui. Para que eu possa construir uma nova confiança no outro, quando eu me torno essa nova mulher, um dos modelos para que eu me transforme nessa nova mulher é que eu tenha essa minha autoconfiança blindada. Então, mulherada, você que está com a sua autoconfiança aí caída, né? Com a sua autoestima detonada, para pensar. Quando foi que você precisou de coragem? Quando foi que você precisou confiar em você de uma situação difícil que você estava vivendo lá no seu passado e você conseguiu superar? Lembre-se disso. Se apegue nesse momento. Traga isso para sua mente. Coisas difíceis que você precisou superar, seja lá o seu primeiro emprego, uma dificuldade financeira, uma doença, um luto, uma carteira de habilitação que foi difícil para você tirar, uma prova no vestibular, uma apresentação numa empresa que você precisava fazer. O que foi que você precisou da sua autoconfiança e você conseguiu? Isso precisa estar muito claro dentro de você. Porque quanto mais você se lembra de quantas coisas difíceis você já conseguiu superar, isso vai te fortalecer cada vez mais no seu processo de superar a dor da traição. Eu me lembro, gente, vou contar aqui para vocês rapidinho. Autoconfiança é algo que a gente cria, é algo que a gente constrói. Não é algo que você fala assim, ai, nasci com a autoconfiança. Não é assim que funciona. Autoconfiança é algo que a gente constrói todos os dias, tá? Eu me lembro que na minha época de escola, eu sempre gostei muito de apresentação em grupo. Sempre gostei de trabalhar em grupo. Não gostava nada de individual. E eu sempre fui muito estudiosa, minha vida inteira, né? Já tive várias alunas aqui que já passaram e confirmaram isso. E aí, o que eu fazia? Eu pegava a apresentação, o tema, né, da apresentação, eu dividia em pedacinhos para o meu grupo e cada um ia falar um pedaço. Gente, a minha autoconfiança era assim, ó. Eu confiava e não confiava, né? Eu ficava assim, ó. Eu separava os pedacinhos, os trechinhos para todo mundo. Só que eu sabia falar a partezinha de todos eles. Por quê? Porque eu pensava assim comigo: se um deles faltar, o meu trabalho não vai sair perdendo. Eu mesma vou apresentar a minha parte, a parte do fulano, do ciclano, entende? Então, eu fui criando essa autoconfiança durante a minha vida, durante a minha história. Quando eu fui representante de sala, gente, se eu fui escolhida, agora eu tenho que representar. Eu tive que criar essa autoconfiança. Quando tinha que fazer a apresentação de Dia dos Pais, Dia das Mães, na frente de todo mundo, é uma autoconfiança que você precisou criar. Quando você foi tirar a sua habilitação, quando eu fui captando meu time de voleibol, eu precisei criar essa autoconfiança dentro de mim, a ponto, gente, que as pessoas confiavam na energia do que eu estava passando. Naquilo que eu estava dizendo fazia sentido para elas. Aposto que assim, do jeito que eu estou falando para vocês agora. Por quê? Porque eu confio no que eu estou falando. Eu me tornei essa pessoa autoconfiante, mas isso não veio, eu não nasci com isso. Eu construí essa autoconfiança. E do mesmo jeito que eu construí, você também pode construir. Dentro da jornada, como é que você constrói essa confiança, essa autoconfiança dentro de você e dentro do seu casamento? Cada passinho que você vai fazendo dentro da jornada vai te trazendo bons resultados. E aí você gosta daquilo. E aí você vai dizer assim: peraí, se isso aqui que eu fiz me trouxe isso de resultado, então se eu fizer um pouquinho mais, eu vou ter mais resultado. E aí você começa a investir e você começa a confiar cada vez mais que aquilo que você faz está te trazendo bons frutos, tá bom? Então, a confiança, quando eu quero trazer essa confiança novamente para o meu casamento, lembre-se, essa autoconfiança precisa começar em mim, ok? Eu preciso ter o autoconhecimento, eu preciso superar a dor da traição, eu preciso me transformar nessa nova mulher. Esse marido precisa estar disposto a ser esse novo homem e nós juntos precisamos construir essa nova confiança. Como, Paula? Aqui dentro da jornada nós chamamos de novos contratos. O que isso quer dizer, Paula? Isso quer dizer
que quando a gente diz que perdoa, né, quando a gente quer começar esse casamento do zero após uma traição, nós precisamos ter novos contratos dentro da nossa relação. Contratos muito bem estabelecidos. O que é que pode, o que é que não pode, o que vai ser permitido nessa relação, o que é que não vai ser permitido nessa relação. Tudo através de um diálogo, tudo através de muita clareza, tá? E por isso que eu falo que isso é um processo de construção. Mas nós precisamos da autoconfiança, nós precisamos do diálogo, nós precisamos de um caminho seguro para construir esses novos contratos. E isso é o que a jornada te ajuda a construir dentro desse passo a passo, tá? Então, além disso, aqui dentro nós temos o pilar 2, que vocês vão aprender comigo lá dentro da nova maratona, que é como a mente do seu marido funciona. Por quê? Para escrever esses novos contratos nessa relação a partir de agora, com esse mínimo de confiança que eu preciso ter, eu preciso ter expectativas claras desse marido. O que é que eu posso esperar desse marido? O que é que eu não posso esperar desse marido? Só que muitas vezes, a gente, por falta desse conhecimento, a gente cria uma expectativa. A gente cria uma imagem daquele marido que, por muitas vezes, nos decepciona. Essa ferramenta, ela vem para quebrar isso. Ela vem para pular essa fase da decepção. Então, aqui a gente aprende como a mente desse marido funciona e o que eu posso esperar dele. E o que eu não posso esperar desse marido. Então, aquele processo de frustração, eu pulo essa fase. Eu já vou para a fase dos resultados, tá? Lá dentro da nossa aula 2, da nova maratona, eu vou mostrar para vocês como a mente do seu marido funciona, tá? A sua mente, a mente do seu marido. E aqui dentro da jornada, nós fazemos esses cruzamentos. O que esperar e o que não esperar desse marido, para que a gente não se frustre na hora de construir esses novos contratos e essas novas confianças, tá bom? Não adianta, gente. As mudanças, elas não são feitas apenas por compreensões intelectuais. Ok? Nós precisamos de cada vez mais. Nós precisamos de compreensão de todos os níveis. Nós precisamos da compreensão intelectual? Sim. Nós precisamos da compreensão emocional? Sim. Nós precisamos da compreensão de alma? Sim. É assim que a mudança realmente acontece, tá bom? Por isso que a gente precisa de mais, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até daqui a pouco.